Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelas e mais um vídeo rapidão sem firulas para bater um papo com vocês sobre plano de enquadramento. E eu não tô falando de movimento de câmera e nem tô falando de composição. Eu tô me referindo simplesmente ao quanto que o seu assunto, normalmente uma pessoa, mas também pode ser um animal, pode ser um objeto, vai ocupar do total daquilo que é visível na sua tela. E isso é importante porque em função dessa decisão, você transmite mensagens diferentes à sua audiência. E é através da utilização de diversos planos de enquadramento na mesma cena que você consegue fazer com que a sua produção visual fique mais dinâmica e a sua história como um todo mais fluida. E esses são conceitos universalmente aceitos que se aplicam a todos os tipos de vídeo. Vídeos de viagem, vlogs, clipes musicais, casamentos e por aí vai. E eu não inventei nada do que eu vou te contar aqui hoje. Isso é tudo material básico de qualquer curso de cinema ou curso de videografia que você encontra por aí. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa. Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Existem 3 tipos de planos base de enquadramento que você precisa conhecer. E o primeiro deles é o plano geral. O plano geral é bem aberto, ou seja, normalmente você vai gravá-lo com uma lente ultra grande angular ou até mesmo com drone. Geralmente o objetivo desse plano é apresentar o ambiente, o local onde a história está acontecendo e estabelecer o tom dessa história. É normalmente um plano utilizado como entrada numa nova cena para contar o contexto geral daquele momento à audiência. Gente, mesmo no Brasil, se você tiver um set de filmagem aí acompanhando as pessoas, é comum as pessoas chamarem esse plano de Extreme Wide Shot ou até mesmo Establishing Shot, porque ele normalmente é utilizado, mais uma vez, para estabelecer a próxima cena. Neste plano de enquadramento, o seu assunto às vezes nem aparece. Não tem nada de errado que ele apareça, mas nem sempre ele aparece. E de fato, se você colocar o seu personagem para aparecer numa cena de plano geral, você pode causar a ideia de que o seu personagem está se sentindo sozinho ou de que ele está se sentindo pequeno. Talvez você queira mostrar como que o seu assunto interage com o ambiente ou até mesmo que ele seja deslumbrado pelo ambiente. O nosso segundo plano é chamado de plano aberto, ou wide shot, ou até mesmo long shot. Ele é normalmente feito com lentes que não são nem muito abertas e nem muito fechadas, sei lá, talvez uma distância focal entre 24 e 70 milímetros. Ele é um pouco mais fechado e é um pouco mais próximo do que seria o plano geral, porque ele vai enquadrar o personagem, mantendo só alguns respiros, alguns espaços em volta dele ou dela. A ideia desse plano é dar um foco, uma ênfase maior nas ações do personagem, mas você ainda assim deixa um espaço em cima da cabeça e um pouco de espaço debaixo dos pés, ou seja, você vai mostrar o chão, onde o seu talento está pisando, você vai mostrar a pessoa de corpo inteiro. O legal desse plano é que agora você enfatiza o seu assunto, a audiência sabe que é a ele que a atenção precisa ser reservada, mas ainda assim você consegue mostrar o seu ambiente e não perder o contexto da cena. Esse tipo de enquadramento, porém, é normalmente reservado para 2 coisas. Primeiro, para mostrar ação. É um enquadramento bem legal para cenas de dança, para cenas de luta, para cenas de pessoas correndo, se exercitando e tal. E se você decidir utilizar um plano aberto e a pessoa estiver parada, só parada, falando, talvez sozinha, a audiência não vai conseguir explicar por quê, mas eles vão sentir como se tivesse alguma coisa errada, como se estivesse faltando alguma coisa. Vão ficar na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, talvez do nada, talvez de susto. A segunda utilização do plano aberto é você mostrar o espaço entre 2 pessoas que estão interagindo na cena. Ele traz essa ideia de perspectiva. Se você não tiver pelo menos uma cena com um plano aberto, a audiência não vai conseguir entender se os 2 personagens estão, por exemplo, na mesma sala, ou sentados numa mesma mesa, ou se eles estão lado a lado, ou se eles estão em lugares completamente diferentes. Beleza, então, vamos para o nosso terceiro plano base de enquadramento, que é o chamado close-up. Esse é o plano onde você foca no rosto da pessoa, talvez mostrando o pescoço também. É um plano onde você nem precisa deixar nenhum espaço em cima da cabeça da pessoa. Normalmente, você utiliza lentes telefotos com esse plano, lentes que vão ter uma distância focal acima de 70 milímetros e todas as referências que eu estou utilizando aqui são com câmeras de sensor full frame, só para deixar claro. Esse é o plano da emoção. É o plano onde você quer mostrar o sentimento da pessoa com base nas suas expressões corporais. Por isso, o ambiente ao redor da pessoa não importa, porque o contexto está dentro da pessoa e não no ambiente. Se o assunto não for uma pessoa, que é perfeitamente possível também, o close-up ainda assim é utilizado, só que dessa vez para mostrar detalhes do objeto, ou seja lá qual for o assunto que você está filmando.
Ok, então, esses são os nossos 3 planos de enquadramento. Porém, mais importante do que saber que eles existem é saber como utilizá-los, né? É a diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Eu assisti recentemente um vídeo do Bagnola e ele estava falando que existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber, por exemplo, que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que, ainda assim, você não tem que colocar tomate numa salada de fruta. Então, vamos tentar avançar aqui de conhecimento sobre planos de enquadramento para sabedoria sobre planos de enquadramento. Eu estou dizendo isso porque existe uma regrinha, é uma sequência lógica que você pode quebrar, não é crime nem pecado. Na prática eu até recomendo que você quebre essa regrinha e exale a sua criatividade, mas ainda assim é importante conhecer a regrinha para que você entenda quais são as consequências estilísticas que você obtém caso decida quebrá-las. E aí vai a regrinha. Use sempre uma sequência, contexto, ação, emoção, para contar a sua história numa linha lógica, racional, que seja fácil de acompanhar. Veja, nessa cena maravilhosa do filme Mad Max, eles começaram com um establishing shot, num plano geral, te dizendo que tem uma catástrofe para acontecer, com uma tempestade de areia que está se aproximando de alguns carros, que aparecem bem pequenininhos na tela. E eles estão dirigindo em direção à tempestade. Então, eles cortam para um plano aberto, de ação, e a ação fica muito mais visível, a audiência consegue vivenciar a intensidade daquele momento. E então, eles cortam para um close-up para mostrar a expressão corporal do personagem. Ele tá com medo? Ele sabe o que fazer? Ele tem algum plano para sair daquela situação? Gente, é sempre assim, ou quase sempre assim. Se você estiver assistindo uma novela, por exemplo, quando você vai ter uma mudança de cena, eles não saem de um braço do enredo e pulam para o lado oposto da trama diretamente com uma cena de close-up. Primeiro, eles mostram um establishing shot, talvez uma cena de drone mostrando que a próxima cena se passa no Rio de Janeiro ao invés de São Paulo. Talvez uma cena mostrando o lado de fora da casa do personagem, se essa casa for conhecida na história. Talvez uma cena do dia amanhecendo para mostrar que já é outro dia, e assim por diante. E então, e só então, eles mudam para um plano aberto, mostrando os 2, 3 atores, talvez com um movimento de câmera revelando que eles estão na mesa da cozinha, tomando café da manhã e tal. E então, e só então, corta-se para cenas de close-ups alternados entre os personagens. Aliás, é muito comum nesse tipo de cena que os close-ups sejam sobre os ombros das pessoas. Então, sacando? Você vai fazer um vídeo imobiliário, vamos fazer um exemplo que não envolve tantas pessoas. Vai fazer um vídeo imobiliário para vender uma casa. Você começa com uma cena de drone para mostrar a vizinhança, pula para um plano aberto para mostrar a casa do lado de fora, talvez vai para um próximo plano aberto para mostrar a cozinha como um todo, e aí depois você pula para um close-up para mostrar o detalhe dos puxadores dos armários. Caso eles sejam sofisticados, você queira enfatizar isso como um possível ponto de venda. É sempre assim, contexto, ação, emoção, geral, aberto, close-up. E isso vai te ajudar a contar uma história sem precisar usar palavras, fazendo com que seu vídeo fique mais dinâmico, mais interessante, mais cinematográfico e mais fluido. Agora, por favor, não vamos deixar essas regrinhas destruírem a criatividade de vocês. Começa, por exemplo, no seu próximo vídeo de viagem, diretamente com um close-up. Vocês vão criar um clima de mistério. Onde será que a pessoa tá? O que será que está acontecendo? Pula de close-up para close-up por alguns segundos, e aí na hora que a música dá um pico, na hora que a música explode, você mostra uma cena majestosa do drone, mostrando que vocês estão deslumbrados com a grandiosidade das cataratas do Iguaçu. Olha que legal, você criou um mistério e depois revelou um payout. Gente, se você quiser mostrar emoção, por exemplo, não se prenda ao fato de que eu disse que o close-up mostra o rosto inteiro da pessoa. Mostra só os olhos da pessoa. Mostra só um olho da pessoa. A cena é sua, cara. Faça a emoção ser transmitida do jeito que você quiser. A linha é ser criativo e não se prender apenas ao que eu falei aqui. Até porque existem outros planos também. Existe, por exemplo, o plano cowboy, onde a pessoa é enquadrada cortando na canela da pessoa. Existe o plano médio, onde a pessoa é cortada na cintura. Não é um plano muito legal para pessoas que têm barriga, assim, que nem eu, mas é um plano que existe. Existe o médio close-up, que é o que eu estou fazendo bem agora, principalmente com pessoas centralizadas, acaba transmitindo uma ideia de autoridade. Enfim, a criatividade é o seu limite. Agora você tem conhecimento suficiente para transformar a sua criatividade em experiência e sabedoria. E se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais vídeos sobre esse assunto, você já sabe, se inscreve no canal, clica no sininho e me deixa um comentário. Não esquece de conferir os links que a gente tem aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima.
Fui.